Bom dia a todos os colaboradores e colaboradoras do Grupo SADA aqui conectados nessa manhã. É uma honra poder falar com vocês aqui hoje, no dia 8 de março, mais um Dia Internacional da Mulher. Preparamos aí uma semana super especial, cheia de conteúdos, cheia de debates, cheia de histórias para contar, para dar luz às conquistas que foram feitas, né, pelas mulheres, dentro do debate de gênero até então, mas acima de tudo também dar luz aos desafios que a gente ainda tem pela frente. Temos uma convidada mais do que especial no dia de hoje, que é a Ana Fontes, que vocês vão ter o prazer de conhecer daqui a pouco, mas antes eu queria também falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos no Grupo SADA, e para isso eu queria contar um pouquinho de história. Um minutinho que eu vou compartilhar o material com vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de lembrar a história de por que que a gente celebra o dia 8 de março, né. O dia 8 de março, na verdade, ele marca uma manifestação, uma greve que houve numa fábrica de tecidos em Nova York, que as mulheres pleiteavam melhores condições de trabalho, e naquela ocasião 130 tecelãs foram mortas, né, com base numa repressão violenta. Então é lembrar que esse é um dia, acima de tudo, um dia de luta, e um dia para que a gente possa também honrar o legado de tantas mulheres que vieram antes de nós, para que nós tivéssemos ganhado espaço, direitos, conquistas, mas que também não nos desmotivássemos, né. Eu acho que acima de tudo é lembrar que o desafio, a jornada ainda é muito grande, em termos porque vivemos em país desigual, um país violento, com tantos desafios pela frente. Olhando para o cenário brasileiro, né, eu quis traçar também os principais direitos conquistados pelas mulheres no Brasil, para que a gente possa, enfim, entrar no cenário corporativo que o Grupo SADA enfrenta. Olhando a questão legal, né, eu acho que os marcos todos eles se dão pós-independência do país. Os primeiros marcos em relação a gênero são os direitos à educação. Primeiro a educação básica em 1827, depois a educação superior, 1879. Nesse aspecto, muito embora a educação tinha sido exclusivo dos homens, né, até então, mas, né, de quase 2 séculos depois, a gente tem um dado muito importante que é a majori a maioria das mulheres, elas, como que eu posso dizer, gente, né, o nível de escolaridade das mulheres hoje é muito maior do que o dos homens, em todos os níveis de educação, da básica à educação superior. Outro ponto, né, muito importante, que é a representação política e também o direito ao voto, que foram direitos subsequentes, um em 1910 e outro em 1932. No aspecto político de representatividade, né, o voto sufrágio é um ganho enorme, mas em relação à representação, a gente ainda observa uma oportunidade gigantesca para que as mulheres ocupem mais essas posições. Se a gente olha nas últimas eleições, né, a cargos municipais, cerca de 12% apenas de mulheres ocupam cadeiras de prefeitas no Brasil, e quando nós olhamos cargos, né, executivos a nível federal, esse número é ainda menor, e no legislativo também é abaixo de 20%, seja nas câmaras federais quanto nas câmaras estaduais. Então, uma oportunidade enorme, é um desafio gigantesco, né, por mais que existam ainda, né, cotas e movimentos que tenham sido feitos para motivar a entrada da mulher na política, o gap ainda é gigantesco. Nós ainda somos muito pouco representadas no aspecto político. O direito ao trabalho, em 1962, muito embora as mulheres sempre foram uma força de trabalho enorme no país, né, somente em 1962 que passa a haver melhores direitos e deixa de ter uma autorização, né, dos cônjuges para trabalho. Direito ao crédito, financiamento, né, a gente vai ter também a fala aí da Ana, que ela tem uma rede de mulheres para incentivar o empreendedorismo feminino, e a gente sabe que o crédito é talvez um dos aspectos mais importantes para fomentar o empreendedorismo, principalmente o micro e o pequeno empreendedorismo. Então as mulheres até 1974 não podiam, né, acionar linhas de crédito, de forma independente. Direito ao divórcio, também por motivado pela própria mulher, apenas em 1977. Gente, é impressionante quando a gente traça essa linha histórica, né, muitas conquistas, elas são muito recentes, né, são muito recentes, por isso que é tão importante falar e lembrar que a jornada é longa.
Em 1979, esse eu achei mais um dado interessante, porque em 1979 o Brasil já tinha ganhado 3 Copas do Mundo, e as mulheres ainda por lei, né, é lógico que nem sempre a lei ela reflete a realidade, mas nesse caso, né, elas não tinham direito de jogar futebol, no país do futebol, né, porque até durante a Era Vargas era proibida a condição, não era considerada uma condição de natureza feminina. Direito à igualdade, aí, né, em 1988, quando foi refeita toda a Constituição, né, a nova Constituinte, e aí isso vem de forma muito clara, direito à igualdade das mulheres aos olhos da lei, isso foi um grande ganho, mas ainda, né, dentro dos códigos civis, penais, ainda haviam muitos avanços a serem feitos. Direito à sexualidade, 2002, 2002, gente, é século XXI, é muito recente, né, existia um artigo, né, que poderia anular o casamento caso, aquela comunhão ela não fosse pautada aí pela virgindade da mulher. Direito de defesa, e aí a gente entra em leis mais focadas, talvez num dos maiores problemas que as mulheres enfrentem hoje no nosso país, que é a violência, né, onde foi sancionada a Lei Maria da Penha, com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Em 2015 vem a lei chamada do feminicídio, conhecida como Lei do Feminicídio, que caracteriza, né, parte dos homicídios associados a gênero dentro de uma outra categoria, né. Hoje esses dados são assustadores, ou seja, essa lei é de 2015, mas 7 anos depois esses dados de feminicídio eles continuam crescendo, existem em 2022 foram cerca de 1.400 mulheres assassinadas motivadas por questões ligadas a gênero, e cerca de 4.000 mulheres assassinadas no nosso país. Então, é sem dúvida, né, uma pauta que depois eu vou falar mais para frente também que o Grupo Sada, ele quer abraçar. Que eu quis fazer aqui hoje, pessoal, né, trazer alguns números, né, olhando para o ambiente corporativo, né, saindo do contexto país e entrando no contexto corporação, organização. A gente sabe que dentro das organizações existe também, né, uma grande oportunidade para que as mulheres ocupem maiores espaços. No ano passado, a gente trouxe a Rachel Maia e falamos muito sobre o papel da liderança feminina dentro das nossas organizações. E esse ano a gente quis dar voz, acima de tudo, às mulheres também na operação, porque vocês vão perceber que o desafio, ele é praticamente o mesmo. Quando nós olhamos, né, a demografia do Grupo Sada, isso foi feito um censo, né, em 2022, hoje a gente consegue tirar esses dados dos nossos sistemas. Nós temos 22% das posições ocupadas por mulheres, lembrando que o Grupo Sada tem 8.000 colaboradores, atuando em mais de 7 segmentos de negócio, em 12 estados, em mais de 40 municípios. Em média, essas mulheres estão há 3 anos no Grupo Sada e possuem superior completo, reforçando até aquele ponto que eu trouxe do nível de escolaridade. Somente 20% dos cargos de liderança do grupo são ocupados por mulheres, né, então, quando a gente olha, principalmente, acho que nos últimos 5 anos, quando você pega uma média brasileira, esse dado está em por volta de 30%. Então, ou seja, nós estamos, né, abaixo da média brasileira, nós vemos, né, em segmentos ainda muito ligados ao setor, né, masculino, o ramo automotivo, ele ainda carrega muito esse viés. E no nosso principal negócio, que é transporte e logística, aí pulando, né, para o âmbito operacional, a gente tem 4% somente de mulheres que são manobristas e 8% de conferentes, né, que fazem as conferências dos veículos. E dentro de transporte e logística, 15% ocupam cargos de gestão. São números que eu não julgo, né, não são números bonitos, mas são números que também não devem ser escondidos. Eu acho que são números, né, hoje no Dia das Mulheres, falando aí de luta, de busca por novos espaços, é importante trazer esse número para todos vocês de forma muito sincera e transparente, para a gente ver o tamanho do desafio, entender que parte dessa mudança, ela parte de cada um de nós, né. Então, tratar tantas pautas ligadas a gênero, mas também diversidade e inclusão, que é uma bandeira que temos, né, abraçado nos últimos 2 anos, abraçado, mas também com muita humildade, entender que a gente ainda estamos aprendendo, né, os melhores caminhos para seguir, e fomentar essas pautas internamente, tem que estar na mesa. E aí, o que eu posso apresentar para vocês, né, dentro dessa jornada que a gente está apenas começando, algumas iniciativas que o Grupo Sada tem feito, que são direcionadas às mulheres.
São iniciativas também datadas de muito pouco tempo, eu estou no grupo há 12 anos, e eu posso falar por vocês que eu já percebo muitas mudanças, parte delas pelo ambiente interno, pela cultura organizacional, mas grande parte por avanços dentro da sociedade que a gente observa. E hoje nós temos espaços para discutir vários desses projetos e iniciativas. Em 2018, a gente deu um passo super importante, que é a oferta à licença maternidade estendida. Nós adquirimos o selo de empresa cidadã, e eu falo como liderança feminina do grupo, mas que também se coloca num papel de liderança dentro de uma história de muito privilégio, né? Eu sou uma sucessora, eu sou uma herdeira, eu estou no cargo, eu estou não apenas pela competência, porque isso também é uma premissa, mas por uma história de vida que me deu vários privilégios que me possibilitaram estar aqui, uma boa formação, uma família que me incentivou, que me deu espaço, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres. E um dos pontos que mais trava o crescimento da mulher, em termos profissionais, é sem dúvida nenhuma a maternidade, porque grande parte das organizações não estão preparadas para lidar com isso. Então, ter o selo de empresa cidadã, eu acho que foi um super ganho, né, principalmente porque a nossa população de mulheres é muito jovem ainda, tá? Então está numa idade fértil, então uma idade que muitas são mães, então isso para nós foi um ganho. De 2018 para cá, as outras 3 iniciativas que eu vou falar, que é a Menina Dança, a Coalizão Empresarial e um movimento que a gente aderiu recente, que é o Programa Na Mão Certa, são iniciativas voltadas muito pela pauta da violência, seja internamente, né, por exemplo, o Pacto da Coalizão que nós assinamos no ano passado, ele tem muitas iniciativas voltadas internamente para a organização, para que não haja, né, violência, para que a gente saiba tratar esse tema internamente e que as nossas colaboradoras estejam psicologicamente preparadas, emocionalmente preparadas para saber onde e a quem recorrer. Menina Dança é um projeto social que apoiamos desde 2019, que tem casas que apoiam meninas de alta vulnerabilidade social, vítimas de abuso e exploração sexual, na margem da estrada BR 116. Já existem algumas casas, recentemente foi inaugurada, em janeiro foi inaugurada uma nova casa no interior de Minas, né, e pudemos mandar parte da nossa equipe para lá. Essa iniciativa é apoiada com recursos próprios do grupo. E o programa Na Mão Certa, né, é uma das principais iniciativas, ela é a nível global, apoiada pela Childhood Foundation, e aqui no Brasil, foi um programa encampado por diversas empresas, como transportadores, nós somos patrocinadores ouro, estamos fazendo um movimento super bacana, junto com os nossos motoristas e os nossos agregados, para trabalhá-los como agentes de transformação também para combate à exploração sexual infantil nas estradas, né, somos os maiores transportadores rodoviários do Brasil, e a gente sabe que essa responsabilidade também pode passar pelas nossas mãos. Outras iniciativas, as outras 2 são internas, Mulheres na Operação e os Candidatos Mulher, que é uma ONG, nós, que tem nos apoiado a trazer mais mulheres para vagas operacionais, fazendo treinamentos, tem um forte banco de dados, fazem programas específicos, auxiliando as empresas no processo de recrutamento e seleção. Então, né, a Fernanda, que é uma das presidentes dessa ONG, esteve aqui já na SADA, e a gente está desenvolvendo um projeto super bacana, mas como são iniciativas recentes, parte do resultado a gente vai ver nos anos, né, eu acho que em 2023 a gente vai colher boa parte desse trabalho, mas ainda é um ciclo muito longo para a gente conseguir mudar aqueles cenários e os números que eu apresentei aqui para vocês. E o programa Mulheres na Operação, na verdade, Mulheres na Operação é a iniciativa interna, e esse Candidato Mulher é a associação que tem nos apoiado nesse trabalho. E o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, iniciamos no ano passado, com a Mais Diversidade, e esse ano a gente buscou uma outra assessoria para nos apoiar, chegamos a criar um comitê de diversidade nesse ano, que foi revisitado, está sendo revisitado agora, né, trouxemos um especialista também para encampar uma área interna dentro do grupo, né, trabalhar as principais pautas, uma delas é, sem dúvida nenhuma, gênero, a pauta racial, a pauta etária, a pauta de PCDs e LGBTQI+. Então, esse ano vocês vão ver, né, nas nossas comunicações corporativas já tem uma série de materiais, de informativos, de eventos, para difundir, né, e letrar, né, acho que acima de tudo letrar os nossos colaboradores e as nossas lideranças para ter um ambiente mais propício à diversidade e inclusão. Lembrando que diversidade não é um problema, gente, diversidade, ela tem que ser vista como uma riqueza.
uma riqueza na organização, que gera valor, que gera inovação e que gera uma transformação super positiva na sociedade. Todas essas ações estão conectadas, né, o pilar de gênero do nosso programa de diversidade, equidade e inclusão, como eu bem disse, e para as outras verticais do nosso programa também existem outras iniciativas que serão apresentadas ao longo do ano para vocês. E por fim, né, essa semana vocês podem, né, já ter visto aí a história de algumas das mulheres. A gente, como eu disse no início, a gente quer dar luz à história de várias mulheres que estão na linha de frente das nossas operações, e aproveitando da diversidade do grupo, a gente trouxe histórias. Vou falar para vocês da Gilda, né, que é uma preparadora de máquinas na UMR, que produz componentes automotivos, da Lucimara, que é ajudante agroflorestal da Sada Bio, atua na área de reflorestamento, né, um ramo super importante do grupo. A Pamela, que é motorista carreteira, uma das poucas que temos no grupo, né, ela trabalha na Brasil no Pátio Anchieta de São Bernardo, fazendo cargas de transferência, a Daiane, inspetora de veículos da Transair em São José dos Pinhais, e a Débora, também conhecida como Binha, repórter da Sempre Editora. Então, essas histórias são super inspiradoras, e a gente quer mostrar justamente para vocês, né, o valor dessas mulheres que estão na ponta, o valor e os desafios que elas enfrentam. Então, meninas, muito obrigada por nos representarem aqui durante essa semana. E para fechar, quero passar a palavra com muita alegria à Ana Fontes, que é uma convidada mais especial, né? Aqui a gente fala uma das mulheres mais conhecidas no ecossistema de empreendedorismo brasileiro, com foco feminino, também com foco muito nas mulheres de baixa renda. Ela é publicitária, nordestina, de origem negra, uma mulher extremamente batalhadora, trabalhou por 18 anos no mundo corporativo, galgou seu espaço, chegou a uma alta posição executiva. No setor automotivo ainda, né, como eu disse, também muito ainda masculinizado, então ela enfrentou diversos desafios ali dentro e fez uma virada na carreira para empreender. No início não foi fácil, ela vai contar a história dela, mas depois de uns anos a gente tem aí como resultado desse trabalho e dessa determinação dela a Rede de Mulheres Empreendedoras. E aí eu vou passar a palavra para ela, porque ninguém melhor do que você, Ana, para contar a sua história e inspirar tantos colaboradores que nós temos aqui hoje conectados em tantos lugares aqui pelo Brasil. Então, muito obrigada, pessoal, espero que gostem. Oi, Daniela, bom dia a todos. Estou bem atenta aqui na sua fala, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e mais ainda porque hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. É um dia muito especial. Eu falo que ele é um dia que tem dois sentidos, como você mostrou, Daniela, que é o sentido da gente comemorar e de lembrar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? E é um dia também para a gente, já me deram os ok's aqui, e é um dia também para a gente lembrar de todas as lutas, como você mostrou aí o histórico. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para vocês, para a gente conversar. Eu acho que quando eu estou compartilhando, eu acabo não vendo vocês, então, só para vocês não acharem eu esquisita, né? Mas eu vou mostrar aqui em formato de apresentação. Deixa eu achar aqui embaixo onde está o formato de apresentação. Espera aí. Vocês estão vendo em formato de apresentação? Espera só um pouquinho. Exibir aqui em formato de apresentação. Deixa eu ver se a Silvia me ajuda aqui para a gente mostrar. Deixa eu ver o formato. Muita calma nessa hora que vai dar tudo certo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguem ver, mas ainda não em formato de apresentação, né? Deixa eu ver aqui por que ela não está entrando em formato de apresentação para vocês. A gente dá um jeito, rapidamente. Como a Daniela falou, já vou andando para a gente não perder mais tempo. Mas como a Daniela falou, assim, eu venho de uma jornada cheia de desafios, sem romantizar a história de desigualdade, mas para a gente falar um pouco dessa jornada que é viver nesse país. Depois vocês podem me procurar lá nas redes sociais, eu não vou ficar lendo aqui a minha mini biografia, mas eu acho que é bacana para vocês saberem por que eu estou aqui falando com vocês.
Contando um pouquinho da minha história, gente, assim, eu falo que eu tenho uma jornada cheia de significados, né? A gente fala de diversidade e inclusão hoje com uma naturalidade, mas esse não é um tema que tinha tanta naturalidade no passado. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Eu nasci, sou nordestina, eu nasci numa cidade que não tinha nem nome de cidade, era um povoado que tinha um cartório, por isso que a gente tem esse nome, né? Nasci em Igreja Nova, no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, de pai e mãe semi-analfabetos, que tiveram muita dificuldade. Não vou romantizar aqui a história de desigualdade, mas que tiveram muita dificuldade. Em 1970 teve uma seca muito grande no Nordeste, meus pais decidiram, imagina a loucura que é fazer isso, né? Como milhões de nordestinos fizeram, decidiram sair de Alagoas e vir para São Paulo para buscar um caminho melhor, uma jornada melhor. E eles decidiram por uma cidade que tinha alguns parentes, que era a cidade de Diadema. Então, eu saí do sertão de Alagoas e fui criada praticamente minha vida inteira em Diadema, que na época foi considerada uma das cidades mais violentas do Brasil e durante quase 2 décadas foi considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Obviamente, né, hoje não é, ainda bem, mas era uma cidade bem difícil. Eu cresci nesse universo, né, de muita dificuldade, de muita pobreza, sem romantizar a desigualdade, mas de muita luta também. Na minha época, eu sei que muita gente que está nos acompanhando aqui, né, tem gente jovem, gente mais velha, eu tenho 56 anos, não tenho nenhum problema de falar a minha idade, mas na minha época, o sonho para a maioria das pessoas, o sonho do chegar lá, né, como quem já assistiu esse filme, Up, Altas Aventuras, é um filme sobre sonho, né, sobre onde a gente quer chegar, sobre o que a gente quer fazer. E o meu sonho, como na maioria das pessoas, era constituir uma família, trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, ter um sobrenome dessa grande empresa e dessa multinacional, e a partir daí constituir uma carreira e, de preferência, se aposentar nesse processo como um todo. Hoje, esse modelo mudou, né? Não é um modelo mais tão dito pelas pessoas ou tão visto pelas pessoas. A gente tem, obviamente, o sonho de chegar lá, mas nesse sonho de chegar lá tem outras composições. Na minha época, eu tinha muitas situações de desgaste e preconceito. Veja, como a Daniela colocou na fala dela, eu sou uma mulher de origem negra, sou nordestina, sou uma mulher de origem negra de pele clara, né? No Brasil, hoje, a composição da população negra é a somatória de pretos e pardos, e fui criada numa periferia. Então, isso era sempre uma situação que acabava me desgastando bastante. E durante essa jornada, eu tinha 3 cobranças muito recorrentes. Quem aqui se vai se identificar com essas cobranças, quem estudou em escola pública, quem teve uma vida semelhante à minha vida, que é a maioria da população do nosso país, vai entender bem do que eu estou falando. Sempre me cobravam quando eu queria galgar outras posições, queria buscar outros caminhos. Se eu tinha estudado num colégio bom, e colégio bom, leia-se escola particular, se eu tinha estudado numa faculdade de primeira linha também, ou seja, as melhores escolas do Brasil, e se eu tinha inglês fluente. Eram cobranças recorrentes. E que, infelizmente, por conta da minha jornada e da minha origem, eu acabei não tendo nenhuma das questões. Eu não estudei em colégio bom, até aquela época eu não tinha estudado numa faculdade de primeira linha, hoje eu fiz 2 faculdades, e eu não tinha inglês fluente. No meu raciocínio, o que eu fiz? Eu fui buscar formas e caminhos para poder superar esses desafios, né? O colégio eu não conseguia mudar, mas aí eu fiz uma pós na melhor faculdade do Brasil, da área de marketing, que era a área que eu me formei. Fui buscar fazer inglês fora do Brasil, assim, juntei dinheiro, com todas as minhas forças lá e toda a minha vontade, juntei dinheiro e fui buscar. E, ao mesmo tempo, né, tentando superar esses desafios. Bom, eu construí uma carreira nesse ambiente corporativo, me tornei executiva, trabalhei nessa última grande empresa que a Daniela mencionou durante 18 anos, boa parte desse período como executiva, né? Durante um período muito significativo, a gente também trabalhou
assim, muito significativa. Eu também trabalhei no mesmo grupo, na área financeira, porque o grupo tinha uma divisão financeira, e depois trabalhei na divisão automotiva. Estava muito feliz com o meu trabalho, gostava muito do que eu fazia, só que esse processo todo de ter que o tempo inteiro se provar, especialmente as mulheres que estão me ouvindo aqui vão entender do que eu estou falando. O tempo inteiro a gente tem que se provar, né? O tempo inteiro tinha que buscar mais uma certificação, mais uma aprovação, tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que buscar mais formas de estar à frente. E isso, em algum momento, acaba meio cansando a gente, né? A gente fica meio exausta. E aí, em 2007, eu resolvi dar meu salto de fé. Imagina isso há 16 anos atrás. Não foi um processo simples fazer esse salto de fé, sair do universo corporativo, ganhando um salário bacana, sendo executiva, tendo os benefícios todos como executiva. Eu acabei me jogando mesmo no universo empreendedor, numa época em que empreendedorismo não era tudo aquilo que a gente ouve até hoje, né? Meu primeiro negócio foi uma plataforma de recomendações positivas na internet, o Elogia Aqui, ainda existe até hoje. Eu vendi em 2011 e depois eu fiz um programa durante esse processo, que era um programa que chamava 10 mil mulheres, que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a empreender melhor, a cuidar mais de gestão, e isso foi um divisor de águas na minha jornada. Na apresentação da Daniela, ela mostrou várias iniciativas que vocês têm feito para ajudar as mulheres, e é exatamente isso que a gente precisa, para poder equilibrar um pouquinho esse jogo, né? Que hoje é bem desequilibrado. E aí eu contar para vocês por que nesse programa e nesse processo foi um divisor de águas. Isso aconteceu em 2009. Primeira coisa que eu descobri foi a causa das mulheres. Ninguém estava falando sobre isso, não era uma coisa que as pessoas tinham muita clareza. Então, foi a minha primeira grande descoberta em 2009. A segunda grande descoberta foi que é possível, sim, você criar um negócio, criar uma causa, criar uma organização social, que é o meu caso, mesmo que você não tenha recursos. Então, é possível você mobilizar causas e mobilizar coisas, mesmo que você não tenha recurso. Terceira coisa muito importante é que as pessoas amam colaborar, gente. As pessoas gostam de fazer as coisas, as pessoas gostam de ajudar umas às outras, especialmente as mulheres, porque esse é um mito também que criam, que as mulheres não ajudam umas às outras. Muito pelo contrário, eu tenho aqui dificuldade na rede hoje, na minha organização, para atender a demanda de mulheres querendo ajudar outras mulheres. Eu acho que esse é um outro ponto importante. E o quarto ponto muito importante é que o Brasil é muito maior que São Paulo, é muito maior que as capitais. Nós temos um país com mais de 5.500 municípios, com gente criando coisas incríveis pelo Brasil inteiro e fazendo coisas muito importantes. As pessoas resumem o nosso país às capitais ou às cidades que são maiores, mas nós temos um país de dimensões, como a gente sempre fala, continentais, e que traz muitas coisas positivas para a gente. A partir dessa experiência toda, eu criei a Rede Mulher Empreendedora para vocês entenderem como é que eu entrei nesse universo da diversidade e inclusão, e o Instituto também, que é uma ONG que trabalha para ajudar mulheres com geração de renda. Por que é importante falar de geração de renda? Vocês falaram que apoiam, a Dani colocou que apoia o Se Candidate Mulher, que é uma organização que, inclusive, faz parte também aqui da rede, que ajuda mulheres a buscarem emprego. Para nós, é muito importante que a mulher conquiste a liberdade financeira. Eu vou contar uma história muito rápida. Logo que eu criei a rede, uns 4, 5 anos depois, uma mulher de Minas Gerais, inclusive, mandou uma mensagem falando que ela estava muito feliz e que ela tinha conseguido superar vários desafios, e o pequeno negócio dela estava rendendo R$ 2.500 por mês. E ela tinha 2 filhos. Ela escreveu embaixo dessa mensagem, falou assim, olha, por conta disso eu consegui separar do meu marido. E aí eu fiquei até com medo, eu falei, nossa, criei uma rede para causar divórcios, mas não era essa a realidade. Eu liguei para essa mulher no dia seguinte e ela me contou que, na verdade, ela vivia um relacionamento abusivo, com violência, e por conta do negócio dela ter gerado esse recurso, ter conseguido gerar um pouquinho de dinheiro, ela conseguiu sair dessa situação de violência, desse relacionamento abusivo, que tinha, inclusive, violência física. Então, a liberdade financeira para as mulheres é fundamental
fundamental para a gente sair, inclusive, de situações de violência. O Brasil é um dos países mais violentos para as mulheres. Nós ocupamos as primeiras posições em violência doméstica, em feminicídios, acho que a Dani também comentou a questão dos feminicídios, e em vários outros tipos de violência, inclusive as microagressões. Então, é importante a gente falar sobre isso. Nós impactamos a vida de milhões de mulheres pelo Brasil afora com geração de renda. E isso que é importante, falar de geração de renda é o que vai mudar esse jogo. Aqui é uma das fotos, a gente está em mais de 2.500 municípios, é uma das fotos que mostram as capacitações das nossas mulheres, e a gente faz uma brincadeira, que é uma brincadeira com um fundo muito forte, que no final dos treinamentos elas façam uma pose que a gente chama de pose da poderosa, porque isso libera endorfina, isso faz com que as mulheres se sintam mais seguras, mais potentes. Obviamente não é a pose só que faz isso, mas todo o processo que nós trabalhamos para ajudar essas mulheres. Então, isso é muito importante. Nós, mulheres, somos julgadas por absolutamente tudo na nossa sociedade. A Dani mostrou essa questão do histórico, né, da liberdade, dos direitos das mulheres, até a Constituição de 1988, para vocês terem uma ideia, uma mulher que, por exemplo, ficasse viúva, ela tinha que nomear um tutor do sexo masculino para cuidar do dinheiro, porque a princípio ela não tinha capacidade, pela Constituição, de cuidar do próprio dinheiro. E quando você fala de 1988, em termos históricos, é absolutamente nada. Então, em termos históricos, nós temos ainda muito que trabalhar e muito que conquistar. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês que para muitas pessoas é meio chocante, mas eu acho que é importante a gente falar. Por que mulheres, gente? Por que a gente precisa falar sobre isso em 2023? Porque apesar do que eu ouço, assim, quase toda semana, alguém falar assim, olha, Ana, eu queria trabalhar com as mulheres, essas minorias. Nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria que foi minorizada historicamente. Nós somos 51%, mais de 58% da população do planeta. De 8 bilhões que moram na Terra, que vivem na Terra, a maioria é mulheres. E eu gosto de fazer uma brincadeira que a maioria é mulher, né, 51% é mulher, e nós somos mães do outro 49%. Nós somos mães dos homens. Então, assim, é muito curioso a gente, em 2023, ainda ter que reforçar essa questão, né, de que nós somos a maioria da população. Além de sermos a maioria, nós influenciamos mais de 80% das decisões de compra de uma família. Esse é um dado que a maioria das pessoas não tem consciência. Ou seja, o bairro onde a família vai morar, o carro que a família vai ter, que marcas que nós vamos comer, que coisas que vão entrar na nossa casa, normalmente são decididas pelas mulheres. Ou seja, economicamente, é absurdo a gente não olhar e não ter condições e oportunidades para mulheres, sendo que elas são as principais influenciadoras econômicas, né, da sociedade. Além disso, nós somos no Brasil quase 50% dos empreendedores, e esse número só cresce. Por que esse número cresce? A maioria dessas mulheres empreendedoras tem como um gatilho muito importante a maternidade. Quase 70% delas decidem empreender pós a maternidade, porque ainda, infelizmente, os ambientes corporativos, salvo exceções, como vocês mostraram as ações de vocês, ainda são ambientes hostis para mulheres, especialmente para as mães. Tem um outro dado muito interessante, né? Triste, mas interessante. Durante a pandemia, as pessoas mais demitidas foram mulheres. E das mulheres mais demitidas, a maioria foram mães. Então, por isso que o universo empreendedor cresceu muito o volume de mulheres, né, trabalhando e criando pequenos negócios. Tem um lado bastante positivo delas criarem os negócios, mas tem um lado de que elas foram para esse movimento, não necessariamente porque elas queriam, elas foram empurradas a empreender. E esse é um dado também muito importante. Um outro dado que as pessoas também ficam um pouco chocadas é dizer que nós, mulheres, representamos 80% da economia do cuidado. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas vão ouvir bastante, porque é isso aqui que vai mudar o jogo em relação à questão das mulheres. A economia do cuidado é cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes. Essa economia é feita
majoritariamente por mulheres. Guardem esse dado, guardem esse número, saiam daqui com essa reflexão, porque isso é muito importante. O que mudaria o jogo em relação à economia do cuidado? Mudaria o jogo a gente entender que essa é uma economia que deve ser valorizada, que deve ser reconhecida e que deve ser remunerada. Imagina que eu, você, qualquer um de nós não estaríamos aqui hoje se alguém não tivesse cuidado da gente, não tivesse alimentado, não tivesse dado banho, não tivesse nos orientado. Então, olha a importância dessa economia, é a importância da nossa sobrevivência. Só que ela é não valorizada, não reconhecida e ela não é compartilhada. Ela é feita majoritariamente por mulheres. E é isso que a gente tem que trabalhar. Além disso, nós estamos absolutamente subrepresentadas nos ambientes de poder. E quando eu falo de ambientes de poder, eu falo de todos os ambientes de poder. Se você olhar, e eu vou mostrar aqui para trazer para a gente enxergar com clareza, por que que a gente olha para essas informações, olha para essas fotos e a gente fica assustado. Vocês conhecem o G20, é o grupo da Itália, o grupo das economias mais ricas do planeta. Olha essa foto e vejam se vocês conseguem achar alguma coisa esquisita. São 20 líderes do mundo, é quem domina o mundo. Você vê aqui, essa foto é mais antiga, é do G20 da Itália, que aconteceu em 2021, e ela tinha, inclusive, a Angela Merkel, a Theresa May e a doutora Ngozi. Hoje, você tem duas mulheres, a Jacinda Ardern acabou de sair também, que era a primeira-ministra da Nova Zelândia. Então, assim, essa foto, infelizmente, ao invés de ficar boa, ela está ficando cada vez pior, porque ela reflete o que quem domina o poder no mundo, infelizmente, apesar de sermos a maioria, ainda é composto majoritariamente por brancos. Eu não sei como é essa foto de cada um dos estados, mas aqui em São Paulo deve ser muito parecida. Essa é a última turma de desembargadores, ou seja, é uma instância bastante significativa do judiciário. E vejam se vocês acharam alguma coisa estranha nessa foto, Primeiro que são majoritariamente homens, você vê 4 mulheres aqui, você tem que procurar muito para achar essas 4 mulheres. E segundo, que você não vê nenhuma pessoa negra. Ou seja, a diversidade, a gente está falando especificamente de gênero, mas ela tem outras interseccionalidades, que é uma palavra meio feia, para dizer que a gente tem que pensar em toda a diversidade, não só a questão das mulheres. E é chocante quando a gente vê uma foto dessa. Essa foto da Faria Lima viralizou em todas as redes sociais quando eles tiraram essa foto. É uma foto de uma mega corretora, numa reunião que eles tiveram com os especialistas. E choca ver uma foto assim, é por isso que todo mundo aqui brinca que a Faria Lima é um condado aqui em São Paulo, que é um espaço completamente diferente do Brasil, porque parece uma foto da Noruega, ou da Dinamarca, onde você vê majoritariamente pessoas brancas e onde você não tem uma diversidade, nem de gênero, nem de raça, nem absolutamente nada. Aqui é uma foto muito recente, do final do ano passado, na posse do TSE, você vê todos também, você pode ver o que é comum a todos, também é majoritariamente composto por pessoas brancas, ou seja, o judiciário, o executivo, o legislativo é composto majoritariamente por pessoas brancas. E aí, falando da subrepresentação, nós somos a minoria nas áreas de STEM. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é uma sigla bonita em inglês para dizer que é o resumo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ou seja, as mulheres são minorias nesse ambiente. A Dani mostrou os dados de vocês nas áreas técnicas lá. A maioria das áreas que são consideradas masculinas tem uma subrepresentatividade feminina. E é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa com intencionalidade para mudar o jogo. Nós somos só 12% do ambiente político. E veja, quem decide sobre as nossas vidas, quem decide sobre o nosso futuro, inclusive sobre a nossa saúde, é majoritariamente composto por homens. Ou seja, quem vai decidir as leis, os cargos de liderança nas corporações também são, na maioria, homens. As mulheres somem nos cargos de liderança, elas aparecem até a média liderança. Normalmente, na média liderança, chega de 30% a 40%. Quando vai para a alta liderança, que normalmente é gerente geral, gerente executivo, diretoria, elas desaparecem. E tem uma curiosidade nesse desaparecimento. Elas desaparecem entre 30 e 40 anos, que é
exatamente a idade onde as mulheres decidem ser mães. Então, isso é muito importante da gente atentar, porque a mulher ela não assume cargos de alta liderança porque ela não quer. Ela não assume porque o ambiente não é preparado para acolher essa mulher, especialmente nesse momento. E porque tem todas aquelas questões que eu mostrei para vocês da economia do cuidado. E elas só estão 6% dos conselhos. Se você tira dos conselhos as herdeiras, né, as mulheres que naturalmente têm cadeira no conselho, esse número cai pela metade para cerca de 3%. A gente tem melhorado nos últimos anos, mas ainda é uma melhora muito pequena. Essa semana, na CSW, que é a Convenção da ONU Mulheres, que acontece nos próximos 10 dias, lá em Nova York, eu vou para lá sábado, o líder da ONU mostrou um dado ontem chocante. Nós vamos levar 300 anos para ter equidade no planeta, para homens e mulheres, ou seja, 300 anos. Eu imaginava que as minhas filhas tivessem uma situação melhor, eu sou mãe de 2 meninas, mas nós vamos levar pelo menos mais 300 anos aí, tristemente, se nós não fizermos nada para acelerar esse processo, para que as mulheres tenham as mesmas condições e as mesmas oportunidades dos homens. E isso é muito importante da gente olhar. E, gente, eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito. Falar sobre inclusão e diversidade, falar sobre mulheres, não é falar sobre supremacia feminina. As pessoas confundem isso. As mulheres não querem ser melhores do que os homens. Nós não queremos ocupar os espaços dos homens, nós queremos um espaço que é um espaço que nós somos representadas na sociedade. Se nós somos 51%, por que só somos 6 nos conselhos? Por que somos 14 na liderança? Por que somos só 12 nos ambientes políticos? Nós não temos capacidade, eu já ouvi isso. Nós não temos capacidade? Não, não é sobre capacidade, é sobre oportunidade. Se a gente não tem oportunidade, a gente não consegue ocupar esses espaços. E a gente precisa sim. E isso é importante não só para nós mulheres, é importante para os homens também. Porque você divide a carga de decisão, você tem olhares diferentes, você tem uma sociedade que pensa de forma mais inclusiva, e isso é fundamental para mulheres e para homens também. E quando eu falo de mulheres, tem gente que fala assim, puxa, mas que chatice, né, Ana? Ficar falando toda hora sobre isso. Eu falo, gente, a gente está falando sobre direitos humanos, a gente está falando sobre equidade, a gente está falando sobre oportunidade, a gente está falando sobre combate à violência, que é uma questão muito forte. O Brasil ocupar essas 10 primeiras posições é uma questão muito forte. Nós estamos falando sobre diferenças salariais. O governo federal está lançando hoje uma lei e vários pacotes de ações para melhorar a condição das mulheres, e uma delas é para zerar as diferenças salariais entre cargos e mulheres que ocupam as mesmas posições que homens. Porque não faz sentido, né? Imagina uma pessoa fazer a mesma coisa, ter o mesmo esforço e ganhar 20% a menos quando você fala de mulheres brancas. Se você falar de mulheres negras, esse número fica muito pior. Tem uma estatística que mostra que passa dos 50% a diferença salarial entre homens e mulheres quando você mostra para mulheres negras. E quando a gente fala de mulheres, é importante a gente aumentar bem o espectro de falar de mulheres, né? A gente fala de todas as mulheres. A gente fala de mulheres negras, a gente fala de mulheres brancas, de mulheres 50 a mais, de mulheres de comunidades, de favelas, a gente fala de mulheres trans, de mulheres indígenas, que é uma questão muito séria também, de mulheres com deficiência e todas as mulheres, ou seja, não deixar nenhuma mulher para trás. Quando vocês pensarem em ações, quando vocês pensarem no que fazer, sempre tem que pensar que a gente tem que ampliar essa conversa para todas as mulheres, porque não dá para a gente beneficiar um único grupo ou para a gente ajudar um único grupo. A gente tem que criar condições e oportunidades para que todas as mulheres se sintam parte e se sintam representadas. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque, gente, é muito, muito, muito interessante e, assim, é emocionante você ver. A gente acompanha aqui na rede milhões de mulheres durante todo o nosso trabalho. A gente trabalha para educar essas mulheres, para ajudá-las a se capacitar, repassar recurso financeiro. A gente ajuda essas mulheres a recuperar
autoestima, inclusive. E o que mais a gente vê aqui é o que é mostrado pelas pesquisas no mundo inteiro. Quando essa mulher dá certo, quando ela consegue ser apoiada, quando ela consegue ter uma via ali para ajudá-la, essas mulheres, o que que elas fazem? Elas investem não em melhorar a situação delas ou investem no bem-estar delas. Elas investem em melhorar a educação dos filhos. Se o filho está numa escola pública, ela paga um curso de inglês, consegue colocar num curso adicional, ela investe no bem-estar da família, o que é muito importante. Essas mulheres ajudam o entorno da família delas a estarem melhores, por isso que é muito comum, acho que tem uma frase bem famosa da Michelle Obama, que fala, se a gente quiser mudar a sociedade, a gente precisa investir nas mulheres, e isso não é dizer que a gente não vai ajudar nem apoiar os homens. E um outro dado muito bacana, quando elas empregam, a gente tem aqui mais de 10 milhões de empreendedoras, de mulheres que nós ajudamos. Quando elas empregam outras mulheres, elas dão prioridade para ajudar e gerar renda para outras mulheres. Elas criam essa rede entre elas, que é uma rede de impacto positivo. Uma mulher dá certo. Semana passada a gente estava vendo um trabalho que a gente trabalha em dezenas de comunidades no Brasil inteiro. E aí uma mulher faz o docinho, a outra faz o salgado, a outra faz a decoração, a outra faz uma outra coisa da festa, e elas se unem e entregam uma coisa melhor como serviço, como produto, como uma ação, e melhora a vida de todas elas juntas. E é disso que a gente precisa falar. A gente precisa mostrar mais esse impacto positivo, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa enaltecer o trabalho dessas mulheres e apoiar. Eu escrevo muitos artigos sobre essa questão das mulheres e tem um artigo que eu fiz faz uns 2 anos que tem muito sucesso até hoje, que eu falo que a saída para a nossa crise financeira passa por apoiar positivamente as mulheres e por apoiar financeiramente as mulheres. E eu continuo acreditando, apesar desse artigo ter quase 3 anos, eu continuo acreditando que esse é o caminho, essa é a saída. Tenho mais 5 minutos, estou atenta aqui ao meu tempo, gente. E eu tenho falado muito, muito, muito em todos os lugares que eu tenho andado. Assim, não adianta eu estar bem, não adianta a Daniela estar bem, a Leila estar bem, não adianta uma única mulher estar bem. Né? A Audre Lorde, que é uma mega pensadora, né? Uma mulher negra que muitos anos é uma ativista, ela fala que não adianta eu estar livre das minhas correntes se tem mulheres em correntes diferentes das minhas. Então, eu traduzi um pouco isso, porque eu acho assim, eu só estarei bem quando todas nós estivermos bem, quando todas nós tivermos condições, oportunidades, não tivermos medo de violência, andarmos na rua sentindo segurança, quando nós tivermos acesso à saúde, quando nós tivermos acesso a saneamento básico, quando nós tivermos acesso a conseguir criar os nossos filhos e a conseguir constituir, organizar as nossas famílias sem sentir insegurança, né? Eu acho que esse é o fato muito importante. Quando eu falo de todas nós, para a gente caminhar para esse mundo, que é uma sociedade que não é um mundo cor-de-rosa, como a gente fala, mas é uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Essa sociedade mais justa e inclusiva para as mulheres não é boa só para as mulheres. É boa para todos nós, é boa para que a gente consiga evoluir, é boa para que o nosso país vá para frente. Então é disso que a gente tem que falar, é disso que eu estou falando para todas as pessoas o tempo inteiro, mostrando esse caminho. E é disso que eu queria trazer vocês com a gente, né? Eu queria que todo mundo saísse dessa conversa aqui hoje, além de, obviamente, entender esses dados, essas informações e sair sensibilizado com esse tema. Eu quero mais do que sensibilizado e entendendo que vocês saiam daqui incomodados com esse tema e que vocês saiam dessa conversa aqui pensando o que você pode fazer para mudar esse jogo. Você, homem, você, mulher. O que você vai sair daqui hoje pensando, refletindo, o que você vai fazer? Eu tenho uma companheira, sou casado e eu não dividi as tarefas com a minha mulher, eu vou dividir as tarefas com a minha mulher. Eu vou apoiar, vou dar mentoria para outra mulher. Eu vou fazer uma ação ali para poder apoiar as mulheres do espaço onde eu estou. Não importa o tamanho, não importa o impacto. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente com certeza vai mudar esse jogo. E é isso que eu quero chamar vocês a participar. E encerrando minha fala,
Eu sempre chamo vocês para isso. É um livro que reverte recursos, a venda desse livro para a nossa organização social. É um livro que fala sobre a história das empreendedoras. Quem quiser depois pode apontar o QR Code para olhar. É muito bacana. É um livro que eu conto a história do empreendedorismo feminino no Brasil e que eu conto histórias de mulheres empreendedoras para poder mostrar um caminho para a gente mudar essa realidade. E aqui, para encerrar, são alguns momentos muito especiais da minha carreira, da minha jornada, né, que mesmo saindo lá do sertão de Alagoas, de uma situação extremamente complexa, né, de muito difícil, sem romantizar a desigualdade, com esse trabalho que eu venho fazendo há 15 anos à frente da Rede Mulher Empreendedora e à frente do empreendedorismo feminino e da geração de renda para mulheres, tem me proporcionado estar em espaços desde um jantar com a Angela Merkel, que foi uma das mulheres mais poderosas do planeta, até o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá ainda, até estar junto com a Malala, que é a mais jovem prêmio Nobel da paz do mundo. Então, é sobre isso, é sobre estar junto, é sobre buscar os seus caminhos, é sobre fazer a sua parte para a gente caminhar para uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E quero agradecer demais a oportunidade, agradecer Daniela, Alexandre, Leila, Poliana, todo mundo, porque é sempre uma honra, ainda mais no Dia da Mulher, poder falar para vocês e poder dar um pouquinho de toda essa jornada que eu tenho vivido nesses últimos 15 anos, para que vocês também se sensibilizem. A partir daqui, a gente fique todo mundo junto, pensando no que a gente pode fazer pela diversidade e, mais uma vez, o que a gente pode fazer por todas as mulheres. Eu deixo aqui meus canais, eu sou super ativa nas redes sociais, respondo todo mundo, fiquem tranquilos em relação a isso. E, mais uma vez, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vou parar de compartilhar agora para voltar aqui para vocês, para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Não sei se a Daniela tá aí. Eu vou pedir ajuda aqui para a Poli e para a Leila, só para saber se a gente vai ter tempo para as perguntas. Então teremos tempo para perguntas, né? As perguntas das colaboradoras, correto? Dos nossos colaboradores. Então tá. Então, meninas, onde que eu leio as perguntas? Ou vocês vão ler? Elas chegaram pelo chat, por onde? Pelo chat aqui, Daniela. Deixa eu entrar aqui Entre aquele chat, rapidinho. porque eu acho que não está no chat que nós conectamos. Não, pode deixar, né? Enquanto Primeiro, você bom dia vai entendendo, eu só queria, todo mundo. sim, agradecer imensamente a Ana, assim, eu acho que uma das formas também mais poderosas, assim, de transformar a sociedade, ela passa muito pelo exemplo. E o seu exemplo, né, acho que por tudo que você fez, conquistou a forma com que você se posiciona, aborda, né, o tema de forma tão transparente, mas ao mesmo tempo fazendo pontes, né, para conectar com as pessoas, não é aquela agressividade, você está sempre o tempo inteiro fazendo ponte, seja com as mulheres, seja com os homens, seja com as organizações. Então, te agradecer imensamente pela presença. Para nós é uma honra ter uma pessoa como você aqui no dia 8 de março. Então, vou passar aí para o Alexandre já conduzir com as perguntas. Bacana, né? A Ana tem que sair, então eu vou tentar sintetizar um pouco aqui as perguntas, tá, Ana? Para falar um pouco. Eu espero que depois a gente consiga responder todas as questões aqui, inclusive para o nosso trabalho de diversidade, equidade e inclusão, né? Mas eu acho que de uma forma geral aqui, né, a maioria das perguntas estão trazendo um pouco o tema seguinte. E aí talvez seja interessante você trazer bons exemplos que você já viveu, né, dentro das organizações, né, do papel da mulher, que tem que se provar o tempo todo, tem que ser uma locomotiva, como que ela consegue espaço, toma a decisão, às vezes, de sair, né, frequentemente em entrevistas de emprego, né, pergunta da situação, se é mãe solteira, se tem filho, então como é que você vai deixar seus filhos e tal, né? Questões, eu falo que processo seletivo, então tem muita coisa antiquada, né? A questão, né, de ter uma família homoafetiva, e desde ser uma mãe solteira, né, por eventuais razões, como é que é lidar com isso? Mas, assim, talvez seja legal você trazer bons exemplos que a gente possa se espelhar na sociedade, além do seu, que te confesso que fiquei aqui bem emocionado com toda a história, tá? Eu acho que isso. Alexandre, Né?
Que bacana, muito obrigada. Eu fico sempre muito feliz de poder falar. Tem muitos bons exemplos de empresas buscando o caminho. A questão da economia do cuidado, ela vai ganhar uma importância cada vez maior. Eu tenho visto isso em outras organizações, em outros países. Eu participo de alguns fóruns internacionais. Então, falar sobre essa questão do cuidado, especialmente que ele não precisa necessariamente ser um cuidado feito só por mulheres. Tenho visto muitas empresas trabalhando, eu sei que não é simples, eu já fui ambiente corporativo, trabalhando ao invés de licença maternidade, licença parental. Eu vejo também muitas empresas criando os grupos de afinidades, que eu acho que a Dani até mostrou na fala dela, que é muito importante ter esses grupos de afinidade, ou seja, que mulheres possam apoiar outras mulheres. Esse é um caminho muito bacana que as empresas têm feito. Quando você fala de processo seletivo, tem uma palavrinha que muda o jogo no processo seletivo: intencionalidade. Eu até semana passada estava conversando com uma empresa, eles falaram, puxa, a gente não consegue trazer mulheres para essa vaga, que é uma vaga de alta liderança. Eu falei, vocês não conseguem ou vocês não estão buscando intencionalmente? Porque você tem que buscar intencionalmente. Não adianta, por exemplo, você falar que entram 500 mulheres para determinada vaga e no final ficam 3 homens para o processo final. Você tem que intencionalmente trabalhar para que tenham mulheres durante todo esse processo. E mais uma vez, quando eu falo de mulheres, eu falo de todas as mulheres. A questão da seleção, que é um fato muito importante, que as pesquisas mostram que os homens aplicam para vagas que eles têm 50% das habilidades e as mulheres só aplicam para as vagas se elas tiverem mais de 90% das habilidades solicitadas, isso é um fator muito importante. A gente está falando de autoconfiança. Então, quando vocês constroem os processos seletivos, tem que pensar nisso, que a questão não é só que elas não queiram, a questão é que falta oportunidade, falta um ambiente acolhedor, e isso é importante que os homens também façam. Um outro modelo de uma outra empresa que eu estava conversando, eles criaram um processo de mentoria só de mulheres para mulheres. Eu falei, não é, o legal é você ter homens também participando desse processo de mentoria. É você ter homens também mentorando mulheres. Isso é um caminho super importante para a gente fazer. Uma outra pergunta, que é uma pergunta meio dura, que às vezes a gente faz, às vezes eu faço para os C-Levels, é assim, quem você está preparando para a sua sucessão? E eu acho que essa reflexão, todos os executivos, todas as pessoas em qualquer cargo, tem que pensar, puxa vida, se todo mundo continuar preparando só homens para a sucessão, nós não vamos mudar o jogo da liderança, especialmente da liderança nas empresas. Então, essa é uma pergunta que é uma pergunta dura. Quem você está preparando para te suceder? É um homem, é uma mulher? Como é que eu posso fazer para intencionalmente trazer essa mulher? É essa reflexão que as empresas têm feito. Eu adoraria, realmente quero que, Alexandre, vocês marquem para a gente fazer uma conversa mais aprofundada, porque, além disso, uma coisa que tem sido feita também por muitas empresas que têm funcionado bastante é adicionar nos objetivos estratégicos da empresa a questão da diversidade. A diversidade não é um tema separado dos negócios. A diversidade não pode ser um tema que está só atribuído ao RH, ou à sustentabilidade, ou à comunicação. A diversidade tem que ser um tema que está na alta liderança da empresa e tem que estar permeado por tudo na organização. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de justiça social, mas a gente fala também fortemente de inovação. Empresas mais diversas são mais inovadoras, e além de falar de inovação, a gente fala de economia. 56% da população do Brasil é negra, que é a somatória de pretos e pardos, e 51% da população são mulheres. Como é que pode, dentro das organizações, dentro da empresa, a gente não ser representada em todos os ambientes? Porque aí você vai ter mais chance de acertar as necessidades, as vontades, o que as mulheres estão buscando, e por aí vai. Eu acho que esses são bons caminhos e bons exemplos. Obviamente, eu não coloquei o nome aqui das empresas, mas eu poderia ficar falando horas aí, sim, num grupo mais de conversa, de troca, sobre exemplos de grandes empresas que estão fazendo movimentos muito interessantes. Eu, infelizmente, tenho que sair em 2 minutos, porque eu tenho uma outra
super na sequência. Hoje é dia 8 de março, então todo mundo quer falar do tema de mulheres, o que eu acho muito importante, porque marca, né, a questão, mas é um tema que a gente tem que falar o ano inteiro. Diversidade é um tema atrelado a negócios, que tem que ser falado o ano inteiro, que tem que ser atrelado à inovação e tem que ser atrelado à economia também. É isso, Alexandre. Não, bacana, Ana. Obrigado, né? Obrigado, Ana. Obrigado, Daniela, né? Pela live hoje, né? Por trazer aí uma série de informações. Ana, entendo o seu tempo, né? Nós vamos conversar mais em outro momento. Parabéns mesmo pela história, pelo projeto, pelas iniciativas que você está à frente. Fantástico mesmo, é um exemplo assim para todos nós, para todas nós, né? Muito obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo aí que participou da live, tá? Tem um auditório lotado aqui em Betim, né? Com várias, só mulheres, né? Me chamou atenção, porque só mulheres, né? Eu fui lá para conferir se tinha algum homem, mas muitas mulheres lá assistindo a live. Parabéns aí, obrigado, Ana, assim, prazer enorme aí, né? Escutar a sua história, estar aqui com vocês, tá? Um Muito grande bom. abraço, né? Vá para a próxima aí, ajudar mais pessoas. É isso aí, gente. Um beijo para todos. Até a próxima. Bom trabalho. Um abraço.